Quando eu atravessar o mar da Galileia, o hino de vitória eu irei cantar. Então eu dobrarei os meus joelhos, com lágrimas nos olhos retirei. Muito obrigado pelo seu amor. Promessa, tem um ditado lá no mundo que diz: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas para o servo de Deus, para o povo de Deus que tem a marca da promessa, não tem jeito. Foi o Senhor que fez a promessa. O inimigo colocou no estreito, mas o Senhor havia feito uma promessa. Colocou no cerco de fogo para matar o povo de Deus, mas foi o Senhor quem fez a promessa. Se foi o Senhor quem fez a promessa, não há nada que resista, não há inimigo que prevaleça. A promessa se cumpre e o nome do Senhor é glorificado. Meu querido, minha querida da casa do Senhor, o que acontece neste momento? Nasce uma esperança. Nasce uma esperança. Se olharmos para intérpretes que gostam de colocar símbolos no texto bíblico como orígenes, ele poderia dizer neste momento que esta passagem representa o combate, a luta, a batalha celestial de Deus contra as influências de Satanás. De um lado Deus, usando Moisés, e do outro lado Satanás, usando o faraó. Mas quando Deus entra na guerra, quando Deus entra na batalha, teve um que quis usurpar o trono de Deus, que quis subir até lá, e lá caiu, foi lançado por terra e até hoje está tentando se levantar e não consegue. Porque contra o nosso Deus ninguém vai. Contra o nosso Deus ninguém vai. Agora nós olhamos esse conflito celestial, mas nós observamos, minhas irmãs, que quando Deus usa Moisés, e nessa história de Moisés, não somente há livramento, não somente há sobrevivência. Quando olhamos para a história de José no passado, não vemos apenas livramento, não vemos apenas sobrevivência, nós vemos livramento e também vemos exaltação de Deus. Quando nós olhamos para Moisés também, nós não vemos só livramento, mas nós vemos atravessar o mar da Galileia, o hino de vitória eu irei cantar. Então eu dobrarei os meus joelhos, com lágrimas nos olhos retirei. Muito obrigado pelo seu amor. Quando eu atravessar o mar da Galileia, o hino de vitória eu irei cantar. Então eu dobrarei os meus joelhos, com lágrimas nos olhos retirei. Muito obrigado pelo seu amor. Nasce uma esperança dentro do meu coração, como o som de muitas águas, ouça a voz do meu amado Senhor. Quando eu atravessar o mar da Galileia, o hino de vitória eu irei cantar. Então eu dobrarei os meus joelhos. Aonde ele passa, ele leva amor. Aonde ele passa, ele leva esperança. Aonde ele passa, ele leva a confiança. Aonde ele passa, ele dá lição de fé. Porque mesmo passando por provação, mesmo passando por aflição, ele sabe mais sobre a batalha. E a esperança dele está no céu. E a esperança dele, ela não morre, porque ela já ressuscitou ao terceiro dia. Quem está vivendo essa tudo que essa coisa vai dizer, bem-aventurado é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como é que nós podemos abundar? Aleluia, como é que nós podemos levar essa esperança?
de que algo vai mudar. Aleluia, mas você tem que ter essa esperança. Aleluia, você pode abrir a tua boca, você pode amar o seu dia. Aleluia, quando você coloca seu pé no chão e você já dizer, quem Deus já foi chegando, e algo acontecendo. Aleluia. O que importa é que eu sobrevivi. Você já passou. Você pode ter passado por noite ruim. Você pode ter passado por noite fraca. Mas você pode ver que vai ser que está no final do vida. O chão pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Cada vez que ela quer a alegria, cada vez que ela quer a fé, cada vez que ela quer te levantando, glorificando o nosso Senhor. Aleluia! Ele vai dizer que para lá e aleluia! Que para termos essa esperança, louvado seja Deus, é tão somente, irmão, pela virtude, ou seja, pelo poder do Espírito Santo. Sabe por que o mundo não tem essa esperança? Porque o mundo não tem o Espírito Santo. Mas você está sentado aqui nessa noite. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então esse poder está na sua vida. Essa virtude está na sua vida. Se não está nessa noite, abre a sua boca. Se não está nessa noite, não mexe a sua casa. Se não está nessa noite, não mexe a pequinho. Eu quero saber. Eu quero a virtude da porta. Apontando a esperança da paz, da confiança. E a amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jó capítulo 14, versículo 7. Aleluia, Jó vai dizer.